Aleluia. Lá no livro do Evangelho de Jesus, segundo o relato de Lucas, capítulo 1, versículo 37. O Evangelho de Jesus, segundo o relato de Lucas, capítulo 1, versículo 37. Irei ler apenas um versículo. Lucas 1, 37. É um versículo bastante conhecido. Verdade. Que nosso meio cristão nós conhecemos bastante. Todos encontraram? Amém. Está escrito em Lucas 1, 37. Porque para Deus nada é impossível. Porque para Deus nada é impossível. Repitam comigo, por favor, igreja. Porque Para Deus Nada é impossível. novamente, Porque para Deus nada é impossível. pela última vez. Porque para Deus nada é impossível. Glória a Deus. Nesse versículo que acabamos de ler, aqui está prestes a se cumprir uma promessa que Deus fez a Abraão, lá em Gênesis capítulo 12. Disse: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e de ti farei uma grande nação, e por meio da tua descendência abençoarei todos os povos da terra. E Abraão atendeu o chamado e saiu do meio de sua terra, mesmo já sendo tão idoso, tendo 75 anos de idade, e a sua esposa Sara tendo 65 anos, e ela sendo estéril. Mas Abraão deu o chamado de Deus e saiu da sua terra, do meio de sua parentela, e ficou ali, peregrinando pelo aquele deserto, de um canto para outro. E o Senhor fez essa promessa para ele. Eu imagino Abraão caminhando com sua esposa, já idosa, com esta promessa em seu coração, com esta promessa sobre sua vida. E ele tinha 75 anos de idade. E se passava um ano, e ele aí Sara engravidou e ela não. Se passava outro ano, e aí Sara engravidou não. E foram se passando 25 anos. E quem é de Bíblia vai saber o que é que eu estou falando. E quiseram dar uma mãozinha a Deus. Pegou a sua escrava Agar e disse: tenha relação aqui com ela, para que dela nasça um herdeiro. E assim foi feito. E dessa mãozinha a Deus, como nós bem sabemos, está acontecendo o que está acontecendo hoje. Os árabes não se dão com os israelitas. E os árabes são descendentes de Ismael, filho da escrava Agar, com Abraão, porque eles reivindicam que também são filhos de Abraão. E os israelitas são filhos de Isaac, de Abraão, Isaac e Jacó, vindo da linhagem da descendência. E eles passavam anos e anos, e não se cumpria aquela promessa, porque Sara era estéril. E quando Sara já não esperava, o Senhor apareceu para ela, ele dos anjos, e disse: Sara, voltarei daqui a tanto tempo, e quando eu voltar você será mãe. E Sara até riu. E o anjo disse: você riu. E a mulher pegou com o anjo, disse: não, não, você riu. E eu estava lendo essa história hoje, e eu estava me sorrindo junto com Sara. Eu me deparei com o cumprimento da promessa, que ainda vou chegar lá. E Sara disse: quem lê essa história vai rir comigo. E eu fiquei rindo sozinho lendo a história. Eu vi a promessa, vi que ela riu. E quando a promessa se cumpriu, o escritor escreveu esse relato. Quem lê essa história vai rir junto comigo. E ali, o Senhor cumpriu a promessa que tinha feito a Abraão e a Sara. E nasceu o seu filho Isaac. Porque para Deus nada é impossível. Se passaram 25 anos, parecia que aquela promessa do Senhor não ia se cumprir na vida daquele casal. 25 anos esperando o filho da promessa. E Deus esperando o tempo de ele agir. Porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Porque muitas das vezes, se ele tivesse dado aquele filho a Abraão, quando ele tinha 75 anos, e esposa 75, eles poderiam achar
que era por mérito próprio. E o Senhor deixou ele chegar à idade de 100 anos, e ela chegou à idade de 90 anos. Então só aí então que nasceu o seu filho Isaac, o filho da promessa. E aqui em nosso ministério nós temos um exemplo de um casal, irmão João e irmã Patrícia. Eles falaram que foram desenganados pelo médico, que o médico disse, foi até um pouco rude, um pouco grosseiro com eles na forma de dar essa resposta, que se eles quisessem ter um filho, adotassem um cachorrinho ou um gato, porque ela não poderia ter filhos. E o Senhor, ela ouviu a palavra do homem, mas ela foi ouvir aquele que criou a medicina, aquele que criou todas as coisas. Está aí para a honra e glória do Senhor. Ela tem 2 filhos. E o médico desenganou ela não podia dizer filhos, porque para Deus nada é impossível. Deus fez ontem na vida de Abraão, fez agora na vida da nossa irmã em Cristo, que nós estamos aqui conosco, irmã Patrícia e seu esposo João, e faz a sua vida, porque para Deus nada é impossível. O que foi que Deus te prometeu? Lá em Números, capítulo 23, versículo 19 diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele te fez uma promessa, pode até passar tempos e tempos, mas Deus vai cumprir, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E foi passando os anos, e como nós bem sabemos, José foi levado para o Egito, foi vendido como escravo, e chegou até o Egito, e consequentemente, como nós conhecemos a história, veio toda a sua família, e ficaram morando no Egito. E se levantou um faraó que não conhecia a história de José e começou a escravizar o povo. E o povo ficou sendo escravo durante 400 anos, ali naquela terra do Egito. Até que o Senhor levantou um libertador e libertou o seu povo, levantou Moisés. Que se nós formos dividir a vida de Moisés, podemos dividir ela em 3 partes: 40 anos sendo criado no palácio, 40 anos cuidando de ovelha no deserto, e 40 anos peregrinando com o povo de Israel pelo deserto. E Deus levantou um líder para libertar o seu povo da escravidão do Egito. E como foi cantado aqui pela irmã Glaucia, a gente não combinou nada. E quando o faraó libertou o povo do Egito, depois daquelas 10 pragas, cada praga daquela tem um significado, não foi à toa. Cada praga daquela tem um significado, não foi à toa. E quando o faraó libertou aquele povo da escravidão do Egito, eles se arrependeram e foram atrás do povo. E imagine aí agora aquele povo que estava escravo no Egito, foi libertado, veio aquela sensação, aquele sentimento de alívio. Agora vamos ter descanso, agora vamos ter paz. Mas o faraó foi atrás do povo. E a Bíblia diz que chegou um dado momento que eles se depararam na frente com o mar vermelho, e lá atrás vinha Faraó. Na frente o mar vermelho, e atrás perseguindo vinha Faraó. Em outras palavras, Deus disse: Moisés, o que é que você tem em sua mão? Um bastão. Toque na água. Você imagine a situação daquele povo, que pensou: agora nós vamos ter alívio, vamos para uma terra nossa, vamos descansar. Acabamos de sair da escravidão. E na vida do crente, muitas vezes é assim: nós acabamos de sair de uma luta e entramos em outra. Acabamos de sair de uma luta e entramos em outra. Mas Deus me trouxe aqui nesta noite para te dizer: permaneça fiel ao Senhor. Permaneça fiel ao Senhor, porque para Deus nada é impossível. Aleluia. E Deus disse: o que é que tu tem na tua mão, Moisés? E Moisés disse: teu bastão, Senhor. Estenda esse bastão sobre o mar. E ele estendeu o bastão sobre o mar. E a história nós conhecemos, que o povo de Israel passou a pé enxuto pelo meio do mar vermelho. E nessa noite Deus também me traz aqui para te dizer o que é que nós temos em nossa mão. O que é que nós temos em nossa mão? A palavra do Senhor. Nós temos em nossa mão a palavra do Senhor. Se deixarmos ela aberta na nossa estante, no Salmo 23 ou no Salmo 91, não vai ter efeito nenhum. Se pegarmos a nossa Bíblia e colocarmos aqui debaixo do sovaco, como se fosse um Rexona, sovaco da piscina, perdão,
debaixo da nossa axila, como se fosse uma persona. E viemos para a igreja, chegou em casa, jogou a Bíblia lá. É um livro comum. Agora abra a Bíblia. O que é que nós temos em nossa mão? Deus falou: Moisés, o que é que tem em sua mão? Ele falou: o bastão. Estenda o bastão sobre o mar, e o mar se abriu. Nós temos em nossa mão a Bíblia Sagrada. Abra e leia, e desfrute das promessas de Deus sobre as nossas vidas. Porque a Bíblia fechada ou aberta em um local, no Salmo 23 ou no Salmo 91, não serve de nada. Abra a Bíblia e acesse as promessas de Deus para nossas vidas. Aleluia. Porque para Deus nada é impossível. E no capítulo 1 de Lucas, o texto que li, alguém tem aula, por favor, que eu estou sem aula aqui? 19:36. Pronto. E no capítulo de Lucas, no versículo que eu li, capítulo 1, ali é o anjo Gabriel falando com Maria e dizendo a ela que ela vai ser mãe daquele que vem para ser o Salvador do mundo, e é o nosso Senhor Jesus. E no início desse capítulo 1, vamos ver que o anjo Gabriel aparece a Zacarias quando está a serviço no templo e diz que ele será pai daquele que vem preparar o caminho para o nosso Senhor, que era João Batista. E a sua esposa já era idosa e era estéril. E ele não creu na promessa. E o anjo disse: já que você não creu, você vai ficar mudo até o cumprimento da promessa. Porque tem momentos que nós temos que nos calar. Tem momentos que nós temos que ficar nossa, caladinho. Tem momentos que temos que falar, mas tem momentos que é momento de calar. Mas aqui ele ficou mudo por um tempo pela sua incredulidade, porque Deus prometeu. O anjo Gabriel apareceu a ele e disse que a esposa dele ficaria grávida e que aquele filho viria preparar o caminho para o nosso Senhor Jesus. E ele ficou duvidando: como é que será isso? A minha esposa já é idosa, eu já sou idoso, como é que vai ser isso? Eu não sei como é que vai ser em sua vida, mas Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus prometeu, vai acontecer. E ali, nesse contexto, o anjo aparece a Zacarias, o anjo aparece a Maria. Em outras palavras: Maria, você vai dar à luz aquele tão esperado Messias, aquele que o Velho Testamento todinho fala dele. Lá em Êxodo, na 10ª praga do Egito, que Deus impôs o juízo dele sobre os egípcios e disse aos israelitas: passem o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. Ali já estava apontando para Cristo. Nós já conseguimos enxergar a graça lá no Velho Testamento, porque Deus enviou o anjo da morte. E para aqueles que tivessem passado o sangue do cordeiro nos umbrais, o anjo da morte não entraria ali. Então ali já está apontando para o sangue do cordeiro, para o sangue de Cristo, para o sangue do nosso Salvador. E ali foram mortos todos os primogênitos dos egípcios, mas porém 2 israelitas que passaram o sangue do cordeiro, nenhum foi morto. Glória a Deus. E nós vamos ver que o anjo diz a Maria, em outras palavras: e para você crer que é verdade, que o que eu estou lhe prometendo aqui vai acontecer, a sua parenta Isabel está grávida, já no 6º mês de gravidez, mesmo sendo tão idosa. Aí é quando o anjo Gabriel fala esta frase: porque para Deus nada é impossível. E Maria vai e diz: eu sou uma serva, que aconteça comigo igual o Senhor está falando aí. Porque nós, muitas das vezes, na caminhada da fé, ficamos questionando se Deus é conosco, se Deus vai cumprir as promessas que tem em sua palavra na nossa vida. Nós vamos ver lá em Atos, capítulo 16, versículo 31, a história de Silas e Paulo, que após ter curado
ter expulsado um demônio de uma menina, de uma escrava, que adivinhava o futuro, os donos daquela escrava ficaram com raiva. E por esse motivo, porque eles passavam todos os dias e ela falava: eis aí esses homens de Deus que pregam o caminho da salvação. Elas estavam mentindo? Não, estavam falando a verdade. Só que a Bíblia diz que ela falava todos os dias. E isso aborreceu Paulo. E Paulo passava todos os dias por aquele lugar. E ela falava: eis aí os homens de Deus que pregam o caminho da salvação. E Paulo passava. Vem Paulo novamente: eis aí os homens de Deus que pregam o caminho. Aí vem Paulo outro dia: eis aí Paulo aborreceu-se. Olhou para trás: sai, demônio. Expulsou o demônio daquela escrava que adivinhava o futuro. E ali foi um alvoroço. E por causa dessa expulsão desse demônio, os donos daquela escrava pararam de ganhar o dinheiro deles. E Paulo e Silas foram presos. E como nós conhecemos a história, foram chicoteados, porque expulsaram o demônio daquela escrava. Mas o que mais me chamou a atenção é que mesmo em meio às dificuldades, e mesmo presos, eles começaram a cantar e a louvar o Senhor. E o cárcere, que inclusive a arqueologia, tudo indica, achou no dia desse. Depois vocês acessem o canal de Israel com a língua. Achou essa cadeia, e supostamente estão dizendo que foi lá que Paulo e Silas ficaram presos. E estremeceu os alicerces daquela cadeia, e as correntes foram quebradas. Aleluia. Nesta noite aqui é noite de correntes serem quebradas no mundo espiritual. Deus me trouxe aqui para que correntes nessa noite no mundo espiritual sejam quebradas. Aleluia. Porque o diabo não tem poder sobre a sua vida. Aleluia. Porque quem tem poder sobre a sua vida é o nosso Senhor Jesus. Correntes no mundo espiritual, creia nisso, igreja do Senhor, estão sendo quebradas aqui nesta noite. Esta obra é do Senhor. O maior interessado nesta obra é o Senhor. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o grande El Shaddai. Para Ele nada é impossível. E em meio às dificuldades, o Carabaçou, Sarabassoria, Carabaçou, Sarabassoria. Eu sinto o Espírito Santo aqui. Oh, aleluia. Toca a tua igreja nesta noite, Deus Jesus. Aleluia. O Senhor fala comigo lá no meu quarto, meu Deus. Só o Senhor sabe das lutas. Nós estamos enfrentando, Senhor. Oh, Pai. Eu quase não me levantava daquela oração, Senhor, se vir para cá, Senhor. Estava tão gostoso em tua presença, Pai. Eu só me levantei por causa da responsabilidade de pregar a tua palavra. Mas para mim é um privilégio, Senhor. O Senhor tem me escolhido para pregar a sua palavra. Pai, esta obra é sua, Senhor. Eu não me conformo com a frieza espiritual neste local, Senhor. Aviva a tua obra, ó Senhor. Aleluia, glória. Aviva a tua obra, ó Senhor. Eu falo aqui para teu servo Abacuque. Eu não me conformo com a frieza espiritual neste lugar. Aviva a tua obra, ó Senhor. E ao longo dos anos, ela amplifica. Aviva a tua obra, ó Senhor. Povo do Senhor, gere expectativa quando vier para o culto. Jejue, ore, leia a Bíblia. Não entregue migalhas para o Senhor. O nosso Deus é um Deus vivo. O nosso Deus não se contenta com migalhas. Orando 5 minutinhos, 10 minutos. Já quer se levantar? Entregue ao Senhor seu melhor. Não seja um artista para querer enganar homens, porque Deus
Eu sempre chorando ao Senhor, perguntando o que está acontecendo neste local. E o Senhor, eu tenho sido fiel ao Senhor. O Senhor sabe da minha intimidade. Eu não me contento com a vida espiritual naquele local. Porque a tua palavra diz que quando chega a luz, as trevas têm que ser dissipadas. E ali tem homens e mulheres de Deus. Revela o oculto e o escondido. Nesta noite aqui. Cadeias, correntes, prisões estão sendo quebradas. Como Paulo e Silas, mesmo em meio todas as dificuldades, surrados, acorrentados, começaram a adorar, começaram a louvar o Senhor. Eu não sei de que forma você chegou aqui, eu não sei como é que está a sua vida, mas eu venho aqui te apresentar um Deus. Carabaçu, Sarabaçu, eu venho aqui te apresentar um Deus que para Ele nada é impossível. Tem hora que você fica até se questionando. Diz: Deus, vou para a tua casa todos os dias. Isso aqui é resposta de oração. Eu não sei para quê, mas o Espírito Santo me direciona. Eu disse: Espírito Santo, não me deixa só naquele púlpito novamente, porque comigo eu me senti só aqui. Chega o momento da pregação que eu me senti só. Eu disse: Espírito Santo, eu não aceito. Sobe comigo naquele púlpito. Quando eu abrir minha boca, coloco as palavras. Eu não quero ficar só. Só eu sei o sentimento que ficou aqui dentro de mim. De abatimento, de tristeza. Mas Deus falou comigo lá no meu quarto, eu vim para cá. Quase que eu me levantava da oração, estava tão bom. Disse: Senhor, Espírito Santo, meu amigo, não me deixe subir só naquele púlpito. Prega comigo, fala comigo, confirma as minhas palavras. E o Senhor me trouxe aqui para você, como resposta à oração nessa noite. Você fica se questionando: Senhor, a tua palavra diz, lá em Atos, capítulo 16, versículo 31, creia no Senhor, que será salvo, tu e tua casa. E você fica se questionando: Senhor, lá vai eu para mais um culto, e meu marido não vai comigo. Senhor, lá vai eu para mais um culto, e meu filho não vai comigo. Como é que tua palavra diz? Creia no Senhor, que será salvo, tu e tua casa. Mas creia no Senhor, que será salvo, você e sua casa. Creia no Senhor, que serão salvos as nossas casas. Que eu também oro para que meus filhos venham para cá por livre e espontânea vontade, não forçados, para que seja salvo. E Senhor, enquanto eu prego a sua palavra, cuide da minha casa, cuide dos meus, cuide da minha família, Senhor. Porque nós vamos abrir nossas bocas, vamos ter esse privilégio de fazer igual a Josué. Lá em Josué, capítulo 24, versículo 15, na parte B, que Josué abriu a boca dele e disse: vocês, israelitas, eu não sei a quem vão servir, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vocês, pessoas que não estão nem aí para Deus, vocês, pessoas que estão vivendo a sua própria vida, eu não sei, mas eu e minha casa te serviremos ao Senhor, porque o Senhor é o Deus vivo, o Senhor é o Deus todo-poderoso. Então, o tema dessa mensagem é este: para Deus nada é impossível. Você chega aqui, sente falta do seu esposo, muitas vezes do seu filho, e fica se questionando: Senhor, lá vai eu não para mais um culto sem meu esposo do meu lado. Mas o Senhor me trouxe aqui nesta noite para quebrar cadeias. Aleluia! E você vai trazer seu esposo para cá, os seus filhos para cá. Agora acesse as promessas de Deus que estão contidas aqui nesta palavra, porque esta palavra é poderosa, esta palavra é viva e eficaz. Leia a Bíblia, peça a iluminação do Espírito Santo para você acessar as promessas que estão contidas nesse livro, porque o Senhor tem promessas para nós na palavra dele, e cadeias aqui vão ser quebradas. Creia nisso, que cadeias aqui vão ser quebradas, porque nós vamos ver quando Deus
Quem que olhava para Abraão e diria que ele seria pai de uma grande nação? Chega até o momento que Abraão olha, ele se vê com tantas riquezas, ele diz: Senhor, parafraseando, em outras palavras, para que serve tudo isso? Se quem vai herdar é meu servo, não é meu filho. Mas o Senhor, no momento certo, cumpriu a promessa. Porque quando Deus queria uma grande nação, toda vez que Deus quis mudar o curso da história, de um ventre estéril fez nascer um menino. Quando Ele queria uma nação, do ventre estéril de Sara, Ele fez nascer Isaac. Quando Ele queria o desdobramento dessa nação, do ventre estéril de Rebeca, Ele fez nascer Jacó. Quando Ele queria um grande avivamento em Israel, do ventre estéril de Ana, Ele fez nascer Samuel. E quando Ele queria alguém para iniciar a libertação do seu povo, do ventre estéril da esposa de Manoá, nasceu Sansão. E quando Ele queria salvar o mundo, não foi de um estéril, foi de uma virgem. Eis que uma virgem, eis que uma virgem, eis que uma virgem dará luz ao filho, e esse será o Salvador do mundo. Ei, Jesus Cristo de Nazaré. Oh, carabaçô, carabaçoia. Oh, aleluia. Oh, Pai, toma este lugar, Espírito Santo. Toma este lugar, Espírito Santo. Toma este lugar, Espírito Santo. Oh, carabaçô, carabaçoia. Aleluia. Aleluia. Oh, carabaçô, carabaçoia. Quando Ele queria salvar o mundo, não foi uma estéreo. Não foi uma estéreo, foi uma virgem. Eis que uma virgem, eis que uma virgem, eis que uma virgem dará luz ao filho. E esse irá salvar o mundo. Oh, aleluia. Oh, Deus maravilhoso. Oh, Deus magnífico. Oh, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome. Louvado seja o teu nome. Quando Ele queria salvar o mundo, Aleluia. foi no ventre de uma virgem. E como nós bem sabemos, Jesus foi concebido de forma sobrenatural. Nasceu de forma natural. A Bíblia diz que Ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas antes, aniquilou-se a si mesmo. E Ele veio aqui à terra e caminhou entre nós. Quando Deus queria salvar o mundo, Ele enviou seu Filho. Foi de uma virgem. Mas o que me chama a atenção é que lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, tem um homem chamado Cornélio. Pastor, eu vou ler esse texto, pastor, eu leio esses dias, e eu me fiz uma pergunta. O anjo não estava lá com Cornélio? Por que ele não pregou o caminho da salvação? Digo, o Senhor enviou um ser transcendental, entrou aqui no mundo natural, foi à casa de um homem e não pregou a salvação. Mandou buscar um homem chamado Cornélio, Pedro, para mostrar a ele qual é o caminho da salvação. Isso é o mistério de Deus, porque Ele poderia muito bem mandar os anjos pregar o Evangelho. Mas Ele falou lá em Atos, capítulo 1, no capítulo de João também: ficai em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder, e sereis minhas testemunhas em Samaria, Jerusalém e até os confins da terra. Para falar com Maria, para falar com Zacarias, Ele mandou anjos, mas para pregar o Evangelho, Ele te mandou, e Ele me mandou. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê já está condenado. Então o Senhor te chamou para essa missão, para ser um ganhador de almas, porque para Deus nada é impossível. Quem olha para mim e diz: Deus, o que foi que o Senhor viu em mim? A mesma forma, imagine Deus olhando para Abraão. E ele olhou para mim e disse: filho, vou fazer um pregador da minha palavra. E eu queria resistir, porque eu ficava sentado aí o tempo todinho. Outra pessoa ficava pregando aqui. Só que o trabalho de Deus, só Ele sabe a forma dele trabalhar. Cheguei aqui, já estava toda montada a liderança, a equipe toda montada, e disse: fica ali sentado,
venho, cultuo a Deus, vou para minha casa, tá bom demais. Só que tem um louvor que fala, no lance imprevisto, na frente ninguém encontrar. E nós aqui passamos um ano, eu, Marquinhos e algumas irmãs, né, na frente da obra, porque foi um lance imprevisto. E na frente nos encontramos da obra, mas fizemos a obra, estamos aqui mais uma vez para a honra e glória do Senhor. Aleluia. Porque muitas vezes nós cantamos. Alguém me avisa a hora, por favor. Senhor, ouviu. Às vezes nós cantamos louvores. Eu achei tão interessante hoje o trabalhar do Espírito Santo, porque quem viu lá seu louvor aqui, a pastora Glaucia, achou que eu cantei com ela. Né? Eu preguei aqui sobre o Mar Vermelho, sobre o Faraó, e ela cantou sobre isso. Eu não falei nada com a pastora Glaucia. Ela trabalhava no Espírito Santo. Ele tem algo para passar para a igreja, então ele faz esse trabalho de mesmo sem se comunicar, o culto se encaixar. Então aqui, o caminho para concluir. Deus cumpriu a promessa feita a Abraão. Abriu o Mar Vermelho para seu povo passar. Honrou a fé do nosso irmão João e da irmã Patrícia. Salvou o carcereiro e sua família. Nessa noite, ele também quer te salvar e salvar sua família. Porque para Deus nada é impossível. Creia nas promessas do Senhor para a sua vida. Creia nas promessas do Senhor para a sua vida. Leia a Bíblia Sagrada, porque aqui é o que vai te sustentar. Aqui está o alimento para o crente. Leia a Bíblia Sagrada. Creia no Senhor e será salvo você e sua casa. Porque para Deus nada é impossível. Eu profetizo na tua vida que você vai abrir sua boca e vai dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Agradeço a minha oportunidade.